Temos aqui um quadrado branco com um pontinho preto no meio. E a gente quer reduzir esse quadrado para caber nessa área aqui, que é um quadrado menor. Só que a gente quer manter o detalhe que é o ponto preto. Claro, tem ocasiões em que você abre mão de detalhes ou simplifica eles para manter a pixel art limpa. Mas aqui a gente quer realmente manter esse ponto. Mas, se eu simplesmente colocar um ponto aqui no meio, mesmo sendo um pixel, você nota que proporcionalmente esse ponto ocupa uma área bem maior aqui do que aqui. E claro, é comum isso acontecer e você não fazer nada a respeito, porque a arte se beneficia de ter um detalhe mais destacado. Por exemplo, um olho. Às vezes um olho fica maior proporcionalmente na área reduzida para ficar mais visível em uma arte menor. Mas aqui a gente quer manter a proporção. Mas desse jeito aqui não rola, porque o ponto preto parece muito maior do que é. Mas ele é só um pixel, então como que eu vou reduzir ele? A resposta é, eu não vou reduzir. Eu vou simplesmente fazer ele se misturar mais com os arredores, para passar a ilusão de que ele é menor do que é. Ou seja, eu vou deixar esse ponto preto um pouco mais claro. E de longe você vê que até parece menor. Eu deixei bastante claro porque essa área aqui, que acabou virando o ponto no meio, tem muito mais branco do que preto. Mas se, por exemplo, fosse ter um pouquinho mais de preto, eu ia deixar aqui um pouco mais escuro. E se tudo ali, naquela área menor, fosse preto, aí realmente era válido eu deixar aqui tudo preto. O segredo é você misturar tudo que tem na área que você vai reduzir e colocar essa mistura na área menor. Então, por exemplo, se aqui fosse metade amarelo e metade azul, o mais sensato seria eu deixar aqui como verde. Dessa distância parece mais claro o que eu quero dizer. Você está condicionado a pensar que essa mistura aqui de cores acabou virando o verde aqui nesse pontinho, porque não tem mais como reduzir além disso. Como exemplo prático disso de reduzir detalhes, eu tenho aqui uma textura que podia muito bem ser parte do rosto de algum personagem, e temos aqui uma boca sorrindo. Só que esse personagem, ele tem uma pinta. Mas se eu colocar aqui um pixel preto, parece que ela é maior do que devia ser. Parece, por exemplo, uma verruga. Ou simplesmente uma pinta maior do que a do personagem, que é para ser menorzinha. Pense, por exemplo, na baioneta, que tem uma pintinha perto da boca. E para fazer essa pinta parecer que tem o tamanho real, eu vou, como mostrei antes, misturar ela com os arredores. Ou seja, eu vou misturar essa cor aqui com o preto e surgiu essa cor aqui. E eu posso achar que ainda está muito destacado. Então eu vou misturar mais ainda e pegar uma cor mais próxima ainda da cor que eu usei para a pele. Veja que ficou mais claro. Outro exemplo que temos aqui é esse sprite que eu fiz de um hambúrguer. Já foi bem complicado eu reduzir os detalhes que seriam os ingredientes, alface, tomate, queijo e carne, mas agora eu quero também colocar gergelim nesse hambúrguer. E como sabemos, gergelim é branco. Então eu vou pegar a cor branca e botar aqui em cima. Mas nossa, olha só, isso tá muito exagerado. Não parece gergelim. Parece até pedaços de papel. Tá muito bagunçado e não condiz com a realidade. Isso foi porque eu não reduzi o detalhe de forma adequada. Eu vou pegar aqui a cor do pão e o branco que eu queria usar para o gergelim. Eu vou criar misturas entre as cores e vou usar ela aqui no pão de modo que parece mais discreto, que realmente dá a ilusão de ter uma mistura. E para criar variedade, é bom até você usar tons diferentes. Eu vou usar esse aqui um pouquinho mais claro
E esse aqui mais claro ainda, só para mostrar que é uma variedade na densidade dos grãos de gergelim. Olha como ficou aqui. Se você achar que ainda tá muito exagerado, eu posso só pegar mais leve nos tons mais claros. E ficou assim. O efeito fica melhor de longe. Mas o segredo é esse: você misturar os arredores e criar variedade nos tons para ficar um pouco mais orgânico. Veja até que foi isso que eu usei antes de pôr o gergelim, quando eu botei esse tom aqui entre marrom e amarelo aqui no meio, que era para ser um pedaço de queijo meio que caindo na carne. Porque se eu botasse isso, tá feio, não tá legal. E deixando assim meio misturado, dá até para imaginar que é um pouco de queijo caindo na carne.